convidada de hoje do projeto Viva Voz é a professora Sara Falcão Casaca, que nos desafia a repensar a persistência de desigualdades estruturais baseadas no sexo no mercado de trabalho. Sara Falcão Casaca é docente no ISEC e integra o Centro de Investigação Sócios, investigando sobre trabalho, emprego, género e organizações. Tem vasta obra publicada sobre estas matérias. Integra a Associação Europeia de Sociologia e participa na Coligação Internacional para a Igualdade Salarial, coordenada pela OIT, ONU Mulheres e OCDE. Foi presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e atualmente é vice-presidente do Conselho Económico e Social. Nesta conferência eu proponho, obviamente de uma forma muito sintética, evidenciar as singularidades relativas ao comportamento laboral das mulheres no contexto da União Europeia e, a propósito dessas singularidades, abordar também a persistência de vulnerabilidades laborais que estão associadas às desigualdades estruturais baseadas no sexo. Atendendo a que, como disse, o propósito desta conferência também ser uma conferência bastante focada num tema e relativamente sintética, procurarei ilustrar uma dessas vulnerabilidades que decorre de uma desigualdade estrutural profundamente enraizada com base no sexo. Procurarei analisar de forma mais aprofundada o Gender Pay Gap, ou seja, o diferencial remuneratório entre homens e mulheres em desfavor destas. Como podemos verificar, Portugal, a taxa de emprego das mulheres está claramente acima da média da União Europeia, que está aqui com a estrela, e muito acima dos países que estão na base deste gráfico, que são os países, não é, que compõem a designada Europa do Sul, países com os quais, aliás, Portugal é recorrentemente comparado por força de outras características socioeconómicas, mas no que diz respeito ao comportamento laboral das mulheres, e se atendermos aqui às diferenças em termos de pontos percentuais, Portugal está muito mais próximo dos países que estão no topo deste gráfico, que têm as taxas de emprego mais elevadas do que dos países desse cluster da Europa do Sul. Outra singularidade que se tem reforçado prende-se com o comportamento laboral das mulheres em Portugal, ser um comportamento que tem um registro essencialmente a tempo inteiro. Portanto, a modalidade mais expressiva em Portugal é o trabalho a tempo inteiro. Aqui o que nós temos é a percentagem de mulheres empregadas que está a tempo parcial, e se eu há pouco dizia para que retivessem os países que tinham a taxa de emprego na Europa de mulheres mais elevada, a verdade é que dois deles, os Países Baixos e a Alemanha, nós temos de facto uma grande expressão do tempo parcial no emprego feminino. No caso dos Países Baixos, 3/4 das mulheres empregadas estão a tempo parcial e praticamente metade das mulheres na Alemanha estão também empregadas a tempo parcial. Em Portugal, apenas 10%, o que quer dizer, vendo isto do outro lado do vidro, não é, que 90% das mulheres em Portugal empregadas estão a tempo inteiro. Portanto, este registro de trabalho intensivo, a tempo inteiro e intensivo, depois quando verificamos o número de horas que as mulheres dedicam ao trabalho remunerado e os homens, a diferença é das mais baixas da União Europeia, e vamos agora analisar o trabalho a tempo parcial comparando a situação das mulheres e dos homens. E, sem surpresa, para quem vai analisando e debatendo estes dados, não há país na União Europeia onde haja mais homens empregados a tempo parcial do que mulheres. Mas o que obviamente vai evidenciar a fortíssima feminização também desta modalidade de emprego. Além disso,
esta figura também nos permite verificar que há países, mais uma vez os Países Baixos, onde a diferença entre os homens e as mulheres é particularmente expressiva, mas também o é na Alemanha, na Áustria e noutros países. E o que quer dizer? Quer dizer que vários países da União Europeia, e muito em particular aqueles que exibem uma taxa de emprego das mulheres bastante elevada, são aqueles onde nós estamos a verificar que não há propriamente uma superação do modelo tradicional e assimétrico que remete as mulheres para a esfera do cuidado e reforça o papel dos homens como os principais provedores. O que nós temos é uma versão modificada desse modelo, mas que efetivamente não o supera. Além disso, sabendo, e há vários estudos que o confirmam, que eu não conheço, são estudos que sublinhem conclusões noutro sentido, o que nós sabemos é que quem se encontra a trabalhar a tempo parcial tem menos oportunidades de progressão na carreira profissional, tem menos oportunidades de participação em ações de formação profissional organizadas, dinamizadas pelas entidades empregadoras, e os salários tendem a ser menores. Portanto, o trabalho a tempo parcial é hoje um dos vetores de segregação sexual no mercado de trabalho, mesmo quando, e esta é de facto a preocupação e que nos remete para toda a atenção do ponto de vista daquilo que são narrativas muito encantatórias em torno dos efeitos desta modalidade na conciliação, num possível aumento da natalidade ou numa melhor qualidade de vida. Portanto, atenção, e temo que o mesmo se passe relativamente ao teletrabalho, embora este não seja o tema que trago para esta conferência. A verdade é que incorre esta modalidade muito claramente no risco de cristalizar os estereótipos de género e as assimetrias nos papéis das mulheres e dos homens, como procurei referir. Depois, o percurso laboral contínuo. E este é um dos dados também mais interessantes acerca da situação em Portugal. Reparem que aqui, neste gráfico, temos a taxa de emprego das mulheres que são mães de crianças muito pequenas, menores de 6 anos. E o que nós verificamos é que no espaço da União Europeia, Portugal é o país que tem a taxa de emprego mais elevada de mulheres mães. E isto foi assim em 2020, quando em 2019 ocupava o segundo lugar aqui entre as taxas de emprego mais elevadas. Neste gráfico, o que nós temos é, nas barras a azul, a taxa de emprego das mulheres que são mães, como acabámos de ver no gráfico anterior, e a laranja, a taxa de emprego das mulheres que não são mães. Com a mesma idade, portanto, na mesma coorte etária, o que diferencia é serem ou não mães. E o que nós verificamos é que na esmagadora maioria dos países da União Europeia, em 23, a taxa de emprego declina com a maternidade. E só há 4 países em que a taxa de emprego aumenta com a maternidade: a Croácia, a Dinamarca, a Suécia e Portugal, com enquadramentos depois normativos e institucionais e dinâmicas do mercado de trabalho bastante específicas de cada realidade nacional, mas a verdade é que esta é a situação. Na maioria dos países europeus há um padrão, uma tendência de desvinculação do mercado de trabalho, no caso das mulheres, portanto, que são mães e na fase mais exigente da maternidade. Agora vejamos, eu aqui só vou chamar a atenção, sobretudo aqui para a barra a vermelho, porque aqui nesta figura nós temos agora os homens, não é? E as mulheres. Homens e mulheres, mães e pais de crianças, não é? Nas mesmas faixas etárias, crianças pequenas, menores de 6 anos. Portanto,
cá está, não é? Mais uma vez, aquilo que se verifica é que não há país onde a taxa de emprego dos homens pais seja superior à taxa de emprego das mulheres que são mães, mas há um país que tem a menor diferença em pontos percentuais entre a taxa de emprego de pais e de mães de crianças pequenas. E esse país é Portugal. O que quer dizer que claramente temos aqui o reforço, a evidência do modelo de duplo emprego, um modelo de emprego a tempo inteiro e contínuo, portanto, sem desvinculação, e aqui aquilo que é singular é a situação das mulheres por comparação com as mulheres de outros países da União Europeia, que é a sua não desvinculação do mercado de trabalho após a maternidade. Aliás, o reforço do emprego entre as mulheres que são mães. Portanto, esta é, digamos, a primeira conclusão que eu gostaria de partilhar e que vem exatamente no sentido da prevalência, em alguns casos reforçada, desse padrão de trabalho remunerado a tempo inteiro e contínuo. Queria também, enfim, mais uma vez reafirmar, e é algo que tem sido muito debatido por colegas da sociologia, da economia, dos tempos da professora Manuela Silva, quando nos anos 80 escrevia sobre a mão invisível da discriminação sexual do emprego, já se fazia uma crítica aos argumentos assentes na racionalidade económica, na racionalidade dos agentes económicos, nas teses do capital humano, mas a verdade é que nós continuamos a ver estes argumentos muito presentes, ou seja, é como se, por exemplo, a expressão do tempo parcial no emprego feminino na Europa, ou um padrão que nós verificamos de desvinculação do mercado de trabalho após a maternidade, fossem as principais causas do diferencial remuneratório em desfavor das mulheres. Ora, como nós verificamos, esses argumentos não encontram à partida qualquer sustentação no caso português. Portanto, isso é algo que nos intriga bastante do ponto de vista científico. Para dizer que estes dados são dados relativamente conhecidos, são bastante veiculados, inclusive pelos organismos públicos na área da igualdade entre mulheres e homens, que sabemos que, atendendo às remunerações de base de quem está a tempo completo, que tem havido um declínio do diferencial remuneratório, tanto do ponto de vista das remunerações de base, que é a barra azul, como do ponto de vista das remunerações totais, as remunerações que as mulheres e os homens levam para casa e que inclui retribuições complementares regulares. Para dizer que nós até poderíamos ter só a barra laranja, porque, na verdade, o princípio instituído no nosso enquadramento normativo e legal, o princípio da igualdade salarial, da igualdade remuneratória, aplica-se aqui às remunerações ganho na sua globalidade e não apenas às remunerações base. E este indicador tem sido bastante criticado, porque, na verdade, tem todas as imperfeições que uma média tem, ou seja, não tem em conta diferenças observadas nas características das mulheres e dos homens e que possam objetivamente justificar um diferencial remuneratório. Por exemplo, se as mulheres tiverem uma antiguidade menor no posto de trabalho do que os homens, se houver uma diferença nesse atributo, nessa característica observada, então justificar-se-á, provavelmente, um diferencial remuneratório. Portanto, a média de facto um indicador que tem todas as imperfeições que uma média tem. Por isso, o que nós tentámos fazer no quadro deste projeto, que é um projeto financiado pelo IA Grants, a SIG é a sua entidade operadora, o ISEG a entidade promotora, tem como entidade parceira o Centro de Estudos para a Intervenção Social, o SESIS, tem também como entidade parceira o CEMAPRA, o Centro de Matemática Aplicada à Economia do ISEG, e ainda o EDA, que é um centro de investigação da Universidade da Islândia.
Os cálculos que eu vou apresentar agora, mais sofisticados na análise do Gender Pay Gap, são dados que foram recolhidos neste projeto, que é um projeto em diálogo interdisciplinar, como eu dizia, com a matemática aplicada, e, portanto, desde já devo aqui agradecer o contributo do colega João Cruz, do CEMAPRE, da colega Amélia Bastos e da colega Isabel Proença. Ora, o que é que nós fizemos? De forma a superar, a ultrapassar as críticas que normalmente surgem em torno do diferencial remuneratório calculado enquanto média, e que nós aqui designamos de Gender Pay Gap simples, nós procuramos ajustar o diferencial remuneratório através de uma regressão que expurga o efeito das diferenças entre mulheres e homens, diferenças em atributos que normalmente são muito considerados pelas teorias do capital humano: idade, escolaridade e antiguidade. Ou seja, o capital humano, as teses centram-se muito na experiência adquirida no local de trabalho, não tendo essa variável na base de dados de origem. Portanto, o que procurámos foi aproximar-nos dessa variável através da variável antiguidade. E, portanto, quando nós controlamos estas variáveis, o diferencial remuneratório é superior. Este dado é particularmente interessante. Nós não fizemos aqui nenhuma análise diacrónica, uma vez que colegas, Ana Ruth Cardoso, Pedro Portugal e outros colegas tinham publicado um artigo na revista do Banco de Portugal com uma análise de 22 anos, que ia de 1991 a 2013, concluindo que em Portugal, se o Gender Pay Gap simples tinha vindo a declinar, a verdade é que o mesmo não tinha acontecido com o ajustado, que se tinha mantido relativamente alto. O que nós fizemos foi atualizar para o último ano disponível, que foi 2018, confirmando que efetivamente é superior ao Gender Pay Gap simples. Mas não nos ficámos por aqui. Nós mobilizámos ainda outras variáveis, através de um modelo econométrico, método de composição, que é muito utilizado nestas análises, sendo que aqui não estamos apenas a ter em conta atributos individuais das mulheres e dos homens, como vimos na figura anterior, idade, antiguidade e habilitações escolares. Estamos também a mobilizar características que têm muito a ver com o emprego e o posto de trabalho que as pessoas ocupam no momento, por exemplo, o seu regime de duração de trabalho, o tipo de contrato, a profissão, o nível de qualificação, mas também características das próprias empresas, o seu ramo de atividade, a dimensão, a região geográfica em que se situam. Ou seja, nós estamos a mobilizar para este método de decomposição as variáveis que influem na determinação salarial. E estamos aqui a analisar, portanto, qual o efeito destas variáveis quando analisamos, quando procuramos perceber qual é a parte explicada e qual é a parte não explicada do diferencial remuneratório. E então, quando mobilizamos todas estas variáveis, a conclusão é que apenas 17% do diferencial remuneratório entre homens e mulheres é explicado por estas características. Apenas 17%. 83% não é explicado pelas mesmas. Aqui, portanto, estamos a falar do Gender Pay Gap por hora. O Gender Pay Gap mensal tem uma componente não explicada inferior, de 59%, mas porque se trata das remunerações mensais e, portanto, o regime de duração de trabalho faz, nesse caso, aumentar a componente explicada. Por hora, digamos que é o diferencial mais rigoroso, porque filtra a questão o mais possível do regime de duração de trabalho. Ora, portanto, o que é que nós também sabemos? Sabemos que dentro
destes 17%, a variável que mais explica, que mais contribui para explicar, é o ramo da atividade. Ou seja, dá-nos conta de que, de facto, nós temos as mulheres nos ramos de atividade, mas também nas profissões onde as políticas remuneratórias são menos favoráveis. Também nos diz que se nós tivéssemos uma alocação simétrica, uma afetação simétrica de mulheres e homens por ramos de atividade, o diferencial diminuiria em praticamente 23%, uma distribuição simétrica por profissão diminuiria em 12% e por aí fora. Por outro lado, o que é que nós sabemos? Que as habilitações escolares contribuem negativamente para o diferencial remuneratório. É o facto das mulheres serem mais escolarizadas do que os homens que tem um efeito de mitigação. Esta evidência tem um efeito de mitigação no diferencial remuneratório. Portanto, este apuramento foi um apuramento, a nosso ver, bastante importante, uma vez que nos remete aqui para a dimensão elevadíssima, para a expressão elevadíssima da componente não explicada. É verdade que nos dirão que outras variáveis poderiam fazer parte deste modelo, poderiam ser adicionadas e que poderiam ampliar a componente explicada. É verdade, mas ainda assim esta componente não explicada assume uma expressão elevadíssima e se não determina por si só a existência de discriminação em função do sexo, pelo menos sugere que os enviesamentos em função do género podem estar efetivamente presentes nos processos de determinação salarial e nos processos a montante que têm designadamente a ver com a avaliação dos postos de trabalho, a avaliação das componentes de funções, tantas vezes elas próprias contaminadas por esses estereótipos. Há, de facto, muito trabalho para ser desenvolvido com as entidades empregadoras, com os parceiros sociais, para que este diferencial, na sua componente não explicada, seja claramente reduzido, idealmente eliminado. Permitam-me só que efetivamente conclua, então, dizendo que as teses do capital humano têm pouquíssima sustentação no caso português. Há muito por explicar que não é explicado pelas análises em torno da racionalidade das decisões dos agentes económicos e dos atores. A influência dos estereótipos é uma influência que está presente, refletida, só não sabemos qual a sua real expressão na componente não explicada que acabei de mostrar, e claro, o peso da normatividade social em torno dos papéis sociais das mulheres e dos homens, que obviamente influi nas expectativas e nas práticas, tanto delas como deles, como dos agentes económicos. Por fim, para dizer que este estudo terá agora duas fases que nos parecem também elas muito importantes, em que vamos procurar determinar os benefícios da eliminação deste diferencial remuneratório ao nível do rendimento e da proteção face à pobreza, e vamos também estimar os benefícios macroeconómicos para o crescimento económico e para o PIB da eliminação deste diferencial remuneratório, numa tentativa de ter argumentos fortíssimos, um economic case, para também poder discutir juntamente com os parceiros sociais e disseminar o mais possível junto das entidades empregadoras. Portanto, eu termino deixando o convite para que acompanhem os desenvolvimentos do estudo e os seus resultados, e terminaria dizendo que é uma satisfação
poder contribuir com resultados da investigação, desta investigação em particular, obviamente, de tudo aquilo que as investigações também inspiram ou almejam em termos de conhecimento científico, e poder disponibilizá-lo para melhor informar, se possível, as intervenções já tão fundamentadas da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Muito obrigada e até breve.